Olá para você que nos acompanha pelo YouTube na nossa rádio web da Defensoria. Esse é o nosso Conversas Inclusivas, onde hoje nós vamos levar muita informação, muita troca de experiência para você que nos acompanha. Eu sou a Adriana Carla e nós temos aqui um espaço de escuta, também de respeito, diversidade, muita troca de experiência e informação. Então senta aí, já nos acompanha, porque lá vem muita conversa e muita informação. E o nosso convidado de hoje, eu estou aqui com o Dr. Otávio Nascimento, odontopediatra, que vai conversar sobre com um tabu aí que tem as crianças, né? O medo de dentista. Então fica ligado, porque você é mãe, você é pai, sabe como é que é toda essa dificuldade de estar levando a criança no consultório odontológico, principalmente quando se trata de crianças atípicas. Então vamos conversar sobre isso, porque é muito importante e lá vem informação. Então, Dr. Otávio Nascimento, seja muito bem-vindo ao Conversas Inclusivas. Obrigado pelo convite. É uma honra falar de um assunto tão importante, tão atual e necessário. Doutor Otávio, a gente sabe que você vem fazendo um diferencial, né? Você se especializou tanto com as crianças típicas quanto as crianças atípicas em relação a esse trabalho, a esse medo que as crianças têm do consultório médico, né? Falou em dentista, a criança já está ali toda amedrontada e aquele medo, e você vem fazendo esse diferencial, trazendo mais acolhimento, mais conforto e tudo ali para facilitar que essa criança deixe ali se achegar a ela. Sim, porque falando de odontologia, falando de dentista, a gente fala de boca, né? E aí essa parte sensorial é a parte que acredito que mais afeta as crianças atípicas. Então a gente sabe dessa questão sensorial, bucal. Então imagina uma criança que já tem essa questão sensorial abrir a boca para um profissional que ela não conhece ou que ela não tem intimidade. Se em casa já é difícil, imagina no consultório. Então não é fácil. Então aí a gente desenvolve técnicas, terapias para a gente desensibilizar esse paciente, fazer ele ter essa rotina, esse hábito de abrir a boca, de fazer a escovação. Então assim, é um trabalho de formiguinha, mas que vem dando muito certo. As técnicas vêm mudando, né? Tudo vem se inovando, tanto com a tecnologia como também com o preparo do profissional, né? Eu me lembro, eu já sou mais velha, eu posso falar com precisão como era antigamente, né? A gente ficava ali traumatizado, meio que forçado, você tem que ir, porque e tal. Não tinha toda aquela paciência, todo aquele cuidado, toda aquela forma de lidar com a criança mesmo, sem causar traumas, né? A odontopediatria, ela é muito recente. É uma especialidade que já existe há muito tempo, mas essa questão lúdica é tudo muito recente. Então, assim, falando de odontopediatria, a gente vem falar assim que ela deu boom praticamente na pandemia. Então a gente vai estar falando de 5 anos para cá, onde essa especialidade ela foi mais vista no Brasil. Já existe há muito tempo, mas de 5 anos para cá ela foi vista. E o que a gente tem que entender? Que se a gente trata de criança, o ambiente ele tem que ser diferente. O cheiro tem que ser diferente, o visual tem que ser diferente. Então eu não tenho lembranças de ir ao dentista pequeno de uma maneira lúdica. Era uma sala pequena, branca, aquele cheiro de medicamento, de resina forte. Já causava medo ali de cara, né? Isso, aquele jaleco branco. Então, hoje a gente tem um consultório temático, a gente tem essa questão do olfativo é muito na criança. Então, o meu consultório tem um cheiro específico que é de melancia. E que eu estudei essa questão olfativa e tem um porquê ser melancia. Então, tudo isso faz a criança, os pais até relaxarem, ficarem um ambiente mais acolhedor. Maravilha. E, doutor, de onde é que surgiu essa paixão, né, pela odontopediatria e especialmente aí pelo cuidado, né, com as crianças, sendo elas típicas ou atípicas? Eu falo que a odontopediatria, ela nos escolhe, né? A gente não escolhe a odontopediatria. Qualquer profissional que vai trabalhar com criança, não é ele que escolhe, é a profissão que nos escolhe. Então, quando eu me formei, a minha primeira especialização não era para ser odontopediatria, mas na faculdade eu já ia bem nos atendimentos infantis. Só que a gente tinha aquela percepção de que, eu principalmente, que homem trabalhar com criança, imagina, aqui no estado, até então a gente não tinha homem especialista em odontopediatra, só temos mulheres, e aí eu olhava e falava, será que os pais vão querer levar comigo? Não é mais fácil levar com uma mulher, que a gente tem essa questão do lado mais materno, essa questão da mão mais leve, então isso me prendia muito a não querer ir para a profissão, para a especialização. Mas chegou na pandemia, quando chegou na pandemia eu vi a necessidade e aí começaram os pais me procurarem.
Aí teve a mãe de um paciente que ela falou, Otávio, atende meu filho, ele tá com dor. E aí eu atendi. Quando eu atendi, ela jogou no grupo da escola. E aí os pais começaram a me procurar. Só que até então, né? e até então não era lúdico o consultório, eu atendi adulto. Então assim, eu não me formei e fui direto para odontopediatria. Eu me formei, cliniquei pacientes adultos, atendi a criança ali aqui. E aí foi na hora que o start veio. Eu disse, não, é hora de eu focar em odontopediatria. E aí foi quando a chama acendeu, isso já 2020, 2021. E aí eu mergulhei no universo da odontopediatria. E hoje só atendo criança. Olha que maravilha, gente, que coisa boa. Isso é muito bom porque é muito pouco profissional nessa área, né? Muito. A necessidade é muito grande das pessoas ali que tenham essa paciência, esse jeitinho. Isso até no Brasil. Eu vi recente, nós somos 12 mil especialistas em odontopediatria. No Brasil que tem 450 mil dentistas. Só são especialistas em odontopediatria 12 mil. Então, eu acho pouco. E aqui em Roraima? Aqui em Roraima nós somos poucos também. Aqui em Roraima, se eu não me engano, aí eu posso estar errando mais ou menos num dado, mas em média 22. Nossa, é muito pouco, 22 né? profissionais especialistas. Só que assim, o cirurgião dentista, quando ele se forma em clínico geral. Então, por ser clínico geral, ele pode atender criança, né? Claro, até ali de uma forma clínica, mas para atender mesmo especificamente tem que ser um especialista. E aí, especialista mesmo, nós somos 22, 23 nessa faixa aqui no estado. Exato. É pouco. É muito pouco ainda. A gente sabe que a demanda é muito grande, né? A necessidade é imensa. E aí dentro dessa odontopediatria, eu comecei a receber pacientes autistas, né? E aí o autismo, a gente sabe também que ele é muito recente, o boom do autismo, essa fala sobre o autismo, a inclusão, ela é também muito recente. E aí começou aos pais me procurarem, olha, Otávio não gosta de escovar dente, ele tem pavor de dentista, ele é autista, e eu comecei a atender. E aí eu vi a necessidade de buscar mais conhecimento, de ir mais a fundo, buscar cursos, referências, e aí o público começou a aumentar, porque assim, um dentista que ele não é especialista, ou que ele não tem uma noção, ele vai querer dar comando para a criança como se fosse para um adulto, e a gente sabe que não é. A gente sabe que a criança é falar, mostrar, fazer. Então, antes de fazer, eu tenho que falar, eu tenho que mostrar, eu tenho que preparar. Antes de tocar, eu tenho que avisar. Então, é todo um preparo. Conquistar confiança. Conquistar confiança. Então, aí, se tratando de atípico ou de típico, a gente tem que ter esse mesmo cuidado. Claro que o atípico, ele é um olhar mais profundo, um olhar mais carinhoso, digamos assim, porque a gente sabe que é algo neurológico, não é birra, eu sempre falo, e quando a minha equipe, a minha secretária, toda do meu marketing, a me auxiliar, toda a minha equipe, eu sempre falo, antes de tudo eu falo, gente, autismo não é doença, autismo não é birra, não é falta de pisa dos pais, não é nada disso. Então, ainda bem que a nossa clínica é muito preparada para isso. Porque às vezes chega paciente que quer pular no sofá, ou quebra algum objeto, ou fica correndo, batendo as portas. Entram na sala, um dia desse eu atendi um paciente que ele entrou na sala de todos os profissionais. Tudo bem, a gente sabe que ele não faz porque ele quer. E aí todos os profissionais são preparados, sabem que eu atendo pacientes autistas, então todo mundo ali abraçou a inclusão. Então o que eu quero falar sobre isso? Que a gente tem que estar preparado para atender esse tipo. Eu não posso atender um paciente atípico se eu tenho nojo de pegar na saliva dele sem luva, ou se eu não quero levar uma mordida, ou se eu não quero levar um chute, ou se eu não quero levar uma resposta ali na ponta da língua. A gente tem que estar preparado para tudo. Exato. Porque não é receita de bolo. Por isso que é um neurodivergente, é um universo. Cada um. E quando a gente conhece uma criança autista, a gente conhece uma criança autista. Não são todas iguais. Então a gente tem que ter essa mentalidade, essa mente aberta para... Cada um tem seu tempo, né? Cada um tem seu grau, seu nível diferenciado. Sim. Então, e tem que ser respeitado. Exatamente. Né? Essa história, mas nem parece que é autista, não existe isso. Realmente. Cada um sabe das suas limitações, não parece que é autista visualmente, mas o que essa criança já sofreu, o que os pais no dia a dia, na escola, no convívio... É muita dificuldade. Muito. O mundo não está preparado para a gente. Não. O mundo não está preparado para as famílias atípicas, as crianças atípicas. Sempre vai ter um lugar, de 10 lugares, em um você é bem tratado e bem acolhido. E aí quando chega abril, que é o mês do autismo, dia 2 de abril, mídia. Tá entendendo? E pouca ação. De verdade, isso é que é a verdade. A gente que é família, que tem uma criança atípica dentro de casa, a gente sabe mais ou menos. Vive a realidade, a gente sabe como é que funciona, né? Não é fácil. Não é fácil mesmo. E doutor, como é que é para você a experiência, né, de atender as crianças atípicas no consultório, né? E que cuidados são indispensáveis aí nesse tipo de atendimento?
O cuidado primordial é deixar a criança o mais confortável possível. O que acontece? Que eu falo muito pros pais. Aqui a gente não vai fazer nada que a criança não queira, né? Otávio, mas a criança não se manda. Ok, ela não se manda, mas a gente tem um limite até aonde a gente pode ir. Porque assim, quando os pais me procuram, eles me procuram porque eles já estão cansados de levar em dentistas que não solucionaram, ou de dentistas que só querem atender, e ali eu proponho, vamos conhecer a criança. Tem pacientes que vão, a maioria dos meus pacientes atípicos, eles não sentam na cadeira odontológica na primeira consulta, eles vão para eu conhecer, fazer uma anamnese, conhecer o consultório, e aí a gente brinca, e aí tem a área kids, e aí a gente faz todo esse trabalho de conhecer, já conhecer o meu jaleco, a cor, conhecer o ambiente, faz aquele reconhecimento, e aí dependendo do paciente, a gente já dá uma olhada ali inicial e eu já começo a desenvolver um plano de tratamento. Aí explico pra mãe, olha, a gente vai precisar vir uma vez por semana ou quinzenal, e aí a gente vai começando a ver, é um paciente que ele não gosta de abrir a boca por nada, não abre, e aí eu falo, então bora fazer assim, toda sexta-feira esse paciente vai vir comigo, ele vai passar 40 minutos comigo, e aí quando ele chega no consultório a gente começa a estimular. Começa a brincar, eu começo a tocar no lábio e começo a fazer a densibilização. E a gente vai desenvolvendo técnicas. E aí, vai conquistando, na outra semana, senta na cadeira. Cadê o bocão pro tio? De longe, abriu. Vamos lá. E até a gente chegar e conseguir abrir, fazer a escovação, fazer a profilaxia. Então eu trabalho muito com essa questão de terapia. Hoje eu não atuo com sedação, né? Eu prefiro trabalhar nessa questão terapêutica. Então hoje eu desenvolvo terapia na odontopediatria com pacientes autistas. Muito bom, isso é maravilhoso, né? Você vai ganhando ali a confiança da criança, conquistando passo a passo, respeitando o limite de cada um, fazendo de tudo para que a criança não venha a procurar uma sedação, né? Sim. Porque isso é a preocupação de muitos pais. A gente sabe que muitos pode dar certo, e tem aquele medo, né? Sim. A sedação, ela é autorizada, a cirurgião dentista fazer, ela é muito necessária quando é recomendado. Então, assim, a sedação ela é ótima, mas não é para qualquer paciente, não é para todo tipo de paciente ou para qualquer caso. Meu filho não gosta de escovar dente, vamos sedar. Não é dessa forma. Por que, em vez de sedar, a gente não vai dessensibilizar esse paciente? Por que a gente não vai estimular ele a ter o hábito da escovação? Assim como o paciente vai toda semana na fono, no físio, na psicóloga, ele poderia... Por que não ele ir ao dentista? Né? Por que não a gente aprende isso? Principalmente porque são crianças que dão trabalho a escovar o dente, né? Sim, a maioria delas, sim, a mãe que faz maioria. A escovação. Sim. E quando caria um dente, e aí quando for a dor de dente? Tá entendendo? Para muitos que não se expressam. E aí que chega a sedação. É a situação. Digamos que um paciente atípico, que ele não tem essa convivência com o consultório, ou que ele é um paciente assim no nível muito... Caiu, Deus o livre, bateu a boca, ou uma dor de dente, um abscesso muito grande. Aí são coisas que a gente não tem como condicionar e não leva a semana. Então a gente já entra logo para a parte prática. Aí seria indicada a sedação. Em casos muito específicos, ok. Mas na grande maioria delas, faz essa consulta de dessensibilização, essa consulta de condicionamento para conhecer o consultório. E aí a gente vai desenvolvendo. Vamos falar do teu consultório, como é que ele conquista as crianças? Você já falou passo a passo como é que foi estruturando tudo isso, né? A necessidade, ela foi chegando e você foi se reinventando, né? O seu consultório tem uma atmosfera mágica, eu já entrei lá. É lindo, cheio de cor, né? Fantasia e elementos aí que encantam as crianças quando entram lá. Os pais também ficam encantados. Nossa, eu fiquei assim maravilhada olhando para o espaço. Como é que foi o processo da criação desse ambiente tão afetivo, digamos, né, e pensado especialmente para o universo infantil, e de que forma esse espaço ele contribui aí para tornar o atendimento mais acolhedor, especialmente aí para as crianças que têm aí mais dificuldades, né, com as mudanças de ambiente ou também com o medo do dentista? Quando eu idealizei o consultório, quando eu entrei na odontopediatria, assim que eu resolvi mergulhar, eu falei, eu não quero um consultório comum. Eu quero algo diferente. É muito diferente. E aí veio a ideia, aí falei com meu amigo, que ele é arquiteto, e entrei em contato com ele, e aí a gente teve duas opções. Ele me sugeriu duas opções: fundo do mar ou safari. Porque era o que a gente mais tinha de referência. E a gente tem consultórios aqui no Brasil, odontopediátrico, de safari e fundo do mar. Eu falei, cara, mas não é a minha identidade. Desde pequeno, antes dessa questão do astronauta, o boom, eu sempre gostei. Então eu falei, olha, eu quero de astronomia, algo de universo, de espaço, de astronauta. Ele falou, Otávio, a gente não tem uma referência para seguir, então
então eu vou criar algo aqui. Ele criou. E aí, quando ele me apresentou o projeto, eu achei mágico, lindo. E aí a gente colocou para andar e aí a gente fez o consultório espacial. Então eu acredito que o universo, ele é isso, o universo de possibilidades. Então é um universo que ele é mágico e essa questão do universo, ela também inclui muito o autismo, né? E os meus pacientes autistas, a grande maioria, eles gostam muito de planeta, de astronauta. Então acabou que sem saber, uma coisa foi interligando a outra. E aí a gente montou esse consultório espacial. Meu jaleco, ele é laranja, da NASA, que a NASA tem um jaleco laranja, que é o de missões especiais. Então tudo isso, e aí tudo relacionado ao tema é no consultório. Maravilha, eu já entrei lá, fiquei encantada. As crianças também, quando entram, parece um sonho o lugar. Sim, elas ficam encantadas. Vai perdendo medo, fica encantado com o local é super acolhedor. Sim. O seu atendimento também, a paciência é tudo, né? Muito. A paciência é tudo, principalmente para quem lida com crianças. E a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar preparado e saber que se a gente vai trabalhar com criança em geral, tanto típica como atípica, a gente tem que estar preparado para levar uma mordida, para levar um cuspe, para levar um chute, para a criança talvez fazer um xixi na cadeira, e tá tudo bem, a gente vai contornando. São crianças, São crianças. E aí, principalmente quando eu atendo muito bebê, os pais falam, mas choram muito, mas é a forma de se comunicar. O choro é a forma de se comunicar. Um bebê, ele vai chorar para tomar medicamento, para tomar vacina, ele vai chorar para tomar banho, quando tá com fome, quando tá cheio. E é compreensível, É compreensível, então a gente não pode evitar o choro. A gente, óbvio, tem que ter o discernimento e saber quando o choro é de dor, quando o choro é um choro ali do medo, e nisso a gente vai trabalhando. Exato. E o atendimento às crianças com deficiência exige aí também um preparo técnico, né, de sensibilidade. E o que você acredita que a odontologia ela ainda precisa avançar nessa área? O que falta na formação dos profissionais, né, para garantir um atendimento realmente inclusivo? O que você diria, né, para esses profissionais que têm medo ou resistência de atender crianças com deficiência? Primeiro, eu acredito que o conhecimento ele liberta. Então, a partir do momento que a gente tem conhecimento do assunto, da causa, é libertador. Então, assim, primeiro buscar conhecimento. Porque eu atendo muitos pacientes que os pais relatam que já foram dentistas e teve até dentista que chamaram o filho de doido, de doidinho, ou de mal educado, ou de mal criado. Isso não se aplica. Não, isso é um absurdo. Então, assim, falta de conhecimento total da causa. Então, quando a gente conhece, a gente sabe como condicionar. Então, o mínimo que esses pacientes poderiam ter era algum tipo de conhecimento para saber abordar esse paciente. Ok, nem todo mundo pode ou quer ser especialista da área. Tudo bem, mas se chegar no meu consultório, eu tenho que saber identificar e encaminhar para um profissional que realiza. Então, acontece que às vezes o paciente não quer encaminhar. Então, ele sabe que é um clínico geral, o paciente é atípico, mas ele não quer perder o dinheiro, ele não quer perder a consulta, então ele, não, bora segurar, bora fazer, para ser rápido, faz e acontece e deixa a criança totalmente traumatizada, os pais com experiência totalmente negativa, aflitos. Então, assim, o que eu acredito que os profissionais hoje devem ter conhecimento, tem que ter conhecimento, e se não querem atuar, que também não é obrigatório todo mundo querer atender autista. Eu tenho profissionais que falam, Otávio, eu não sei atender autista, eu não tenho o mínimo preparo para atender. Ok, você não precisa você atender, mas pelo menos entenda e saiba o que é, para quando chegar no seu consultório, se caso você não saiba, seja empático e fale, olha, eu vou indicar um profissional ou uma profissional que realiza, que faça essa primeira abordagem com muito carinho e empatia. Então, pelo menos isso. Mas eu acredito que também a gente não vai ter muito no futuro essa opção de não querer, porque o futuro é esse. Então, exato, esses pacientes autistas vão crescer, e aí? Aí vai ser adultos que não vão poder ir no dentista, porque não tem dentista preparado para atender autista adulto, porque a gente fala muito do autismo infantil, mas eles vão crescer. E quando crescer? Cadê os dentistas adultos? Porque a odontopediatria só atende até os 12 anos. Aí, com 13, 14 anos, quem é o profissional que vai atender? Exatamente. Hoje a gente, como família de crianças atípicas, o que a gente sofre muito é com a falta de preparo de muitos profissionais, né? A gente chega em determinados locais, meu Deus, aqui eu não volto mais. E é isso, e com certeza, como você fala, é uma visão ampla que você está tendo aí do futuro. Hoje, para cada 36 nascidos vivos, um é autista. Um é autista, sim. Então, sim. Cada vez mais a sociedade precisa ser mais empática, aprender a respeitar. Os profissionais precisam realmente se qualificar para lidar com determinadas situações.
Inclusive passou aqui na nossa mesa de conversa também uma vez um bombeiro, né? Eles estão se especializando para quando tiverem alguma demanda e for uma criança com necessidades especiais, eles saberem abordar. Sim. Então, eu acho assim que em todas as repartições, em todos os locais, deviam saber o básico, sim, né? Como sim, lidar. Sim. A gente sabe que não é fácil. Essa carga a mãe carrega muito sozinha. Muitas das vezes, assim, 99% são as mães, né? A gente carrega isso. E quando a gente vê um profissional se capacitando na área, nossa, isso é gratificante demais. A gente sente, assim, acolhida, não se sente abandonada, se sente olhada, né, com os nossos filhos. E segura, né? Acho que traz uma segurança. Poxa, eu tenho um local para ir, né? Sim. A gente se dobra ali e dá um jeitinho de levar, de fazer acontecer, porque é muito necessário, a gente necessita muito de todos os atendimentos, principalmente o dentista. Sim. Porque, como uma colega já falou, os pais procuram muito outros tipos de atendimento, enquanto o dentinho lá... E é o meu sonho. A dor de dente, eu falei um dia desse que o meu sonho é que, no futuro, a odontopediatria, a odontologia esteja inclusa nas terapias das crianças. Sendo pelo plano particular, não sei, mas precisa. Porque é inadmissível a gente pensar que a criança que vai a cada 6 meses ao dentista, ou 2 vezes por ano ao dentista, chegue lá, abre a boca como se fosse algo super normal e natural, e os pais querem um atendimento rápido e de qualidade em uma consulta. Sendo que, para ele ir bem na fono, na psicóloga, na fisio, ele vai semanal, 2 vezes na semana. Então, por que no dentista não ir 1 vez por semana? Otávio, mas tem necessidade? Claro que tem necessidade. Não tô falando todos, vai muito de caso, a gente pode ir mapeando. Tem pacientes que vai comigo semanalmente, a gente passa 2 meses indo semanal, a gente viu que melhorou, quinzenal, viu que melhorou, vai mensal. E a gente vai fazendo essas terapias, dando o tempo conforme a necessidade, mas é importante. Muito importante, isso é muito necessário. O atendimento público não tem essa especialização. A gente sabe que tem locais que tem ali o dentista de prontidão, mas para aquela criança que permite. E quem vai ser difícil a criança com necessidade especial na permitir. Primeira, claro. Então tudo assim, muito novo. deixou, não deixar, vai para sedação. É assim que funciona. E até no serviço público hoje, ali no Santo Antônio, para sedar também não é que eles sedam no centro cirúrgico. Então tem pacientes que vieram comigo pra gente tentar solucionar algo porque eles estavam na fila de espera para conseguir uma sedação. E é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil mesmo. A gente sabe que a demanda é grande. Muitos pais ficam aí enchendo seus filhos de remédio, como dipirona, ibuprofeno, para passar a dor do dente, porque infelizmente caria. E aí, o que é que você vai fazer? A criança ela não permite, principalmente autista, que são sensíveis ao toque, né, que é um trabalho minucioso para poder conquistar a confiança dessas crianças. Eu sei porque eu tenho um. E aí, se não fosse as pessoas pararem e os profissionais dizer, opa, essa demanda aqui está grande demais, eu vou fazer algo como veio para você, né? E graças a Deus você se identificou. E que muitos mais aí se identifiquem, porque a necessidade é muito grande. E nós sabemos também, né, que cada criança é única, né? E como é que você adapta o atendimento odontológico, né, para respeitar os diferentes ritmos e necessidades aí das crianças atípicas, né? Como aqueles com autismo, a paralisia cerebral, né? Também os síndromes, né, genéticas. Sim. Cada paciente ele é único, então assim, o tom de voz muda em cada atendimento. Eu tenho uma paciente que ela tem uma síndrome, ela tem 4 CID, e ela gosta que eu fale muito alto com ela. Ela fala alto, eu falo alto. Então a gente fala alto porque ela se sente confortável e segura falar alto. E eu já tenho meus pacientes autistas que eles gostam que eu fale mais manso, mais calmo. Isso. Então o controle de voz é essencial. A questão do olhar. Eu tenho pacientes autistas que eles não gostam que eu fique olhando muito. Então eu já entendo, já percebi. Então eu fico falando, eu desvio o olhar, porque se eu olhar muito, eles travam e aí a gente não desenvolve. Então essa percepção é muito técnica e no dia a dia. Então com cada paciente a gente vai mapeando, por isso a necessidade dessa primeira consulta, dessa anamnese, porque eu pego também muita informação dos pais, porque nada melhor do que os pais para me passar. Então os pais já chegam lá, Otávio, não gosta da cor vermelha, não gosta da cor amarela, não gosta de tal personagem, não gosta de balão, não gosta, então ele já vai me passando esses detalhes, eu vou anotando muito na ficha, que cada vez que eu vou atendendo, eu vou sabendo o que falar, o que não falar, o que abordar. Eu tenho um paciente que
Hoje não é o hiperfoco dele, já passou, mas na época era do tubarão. Então eu passava o atendimento todo vendo ataque de tubarão na TV e música de tubarão, aquele tum, 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 tum. E tananã, tananã. Então assim, era o que deixava ele tranquilo. Então ele parava, via os ataques de tubarão na África, no oceano, o que fosse, era a perna para um lado, ou comia, quando o tubarão comia mergulhador, era sério, era algo assim, mas era o que deixava ele parado e olhar. É o toque, sabia? Não é nem tanto a cena, é o toque. Entendi, o áudio, né? O áudio, o som. É o áudio. Então, vinha e ele gostava e tudo bem. Então, a gente foi percebendo que isso deixava ele tranquilo. E a mãe, Otávio, não tem um problema de forma alguma. Então, a gente tem que se adaptar a cada paciente. Então, o toque, tem pacientes que amam um abraço. Chega lá e eu abraço. Tem pacientes que não gostam de abraço e tá tudo bem. Exato. Então, tudo isso a gente vai percebendo e vai criando Exato. o tipo de tratamento, o tipo de acolhimento. Legal. Muitas famílias atípicas aí das crianças, eles têm receio, né, de levar os filhos ao dentista aí com experiências anteriores negativas, Sim. como eu comentei com você anteriormente. Como é que você trabalha para reconstruir? Porque tem um trabalho de reconstrução para aqueles que já tiveram traumas, né? Tem. E a confiança dessa criança. Olha, uma criança que vai comigo a primeira vez e a gente condiciona é totalmente diferente com uma criança que já teve outras experiências negativas. Então, é mais trabalhoso, digamos assim, né? A gente tem que fazer um manejo mais tem que diferente. Isso. Né? Que às vezes a gente consegue rápido, como às vezes a gente demora um tempo. Então, vai muito da criança. Então, eu não julgo os pais. Tem muitos pais que chegam lá, Otávio, eu não sabia, eu até sabia, mas a gente preferiu optar por plano ou optar por um custo e benefício. E cada família na sua realidade. Então, quando os pais chegam lá pra mim, já teve uma mãe que chegou lá chorando porque ela falou, Otávio, meu filho tá todo traumatizado e eu me culpo. Aí eu, por quê? Porque desde a primeira vez era pra eu trazer aqui. Só que eu fiquei adiando, e aí eu não julgo, eu entendo, eu disse, o que passou, vamos recomeçar daqui. Vamos começar agora. E aí a gente começou a desenvolver um plano de tratamento que ele ficou direto comigo uns 3 meses. Hoje ele já vai comigo trimestre. A cada 3 meses a gente já consegue desenvolver algo. Nossa, que maravilha. Mas a mãe, assim, hoje muito grata, mas o que eu falo pra ela? A gente conseguiu tirar essa experiência negativa. Mas a criança ainda assim, às vezes, quando me vê, ela fala, você não vai usar aquela agulha? E eu nunca usei a agulha, mas é porque ele tem memória do que ele já teve. Então tudo isso, eles são muito... Eles têm muita memória. Eles guardam aquilo ali então, e fica na memória. O gosto. A gente tem materiais que tem gosto ruins. E até pra gente usar, a gente tem que saber usar. Né? E a gente também tem produtos novos que a gente já consegue sem sabor. Então tudo isso também. Então tem pacientes que chegam comigo e por conta do sabor eles associam muito. Não vai colocar aquilo que deixa a boca ruim, amarga, porque algum profissional usou, não avisou que iria usar. Então às vezes até pra gente usar um produto a gente tem que usar e falar o possível sabor que pode acontecer. Então às vezes eu falo, olha, deu um gostinho de limão, um gostinho azedo. Às vezes eles não percebem porque eu faço de tudo pra eles não sentirem. Mas às vezes sente, mas se sentir, eles foram avisados que poderia sentir. Exatamente. Do que o autista, ele não gosta de ser pego de surpresa. Ele não gosta do inesperado. Ele não gosta do desconhecido. Então, tudo isso, por isso, tem a metodologia do ABA, né? Sim. Você vai tratando aquele visual todo. Olha, nós vamos fazer isso e isso. Tanto a questão visual, como também a fala, Sim. né? Olha, vamos fazer isso, isso e isso. Isso que você faz está muito correto, que na odontopediatria a gente fala mostrar, falar, fazer. Isso. Que a gente mostra, a gente fala e a gente faz. Então, antes de escovar a boquinha da criança, essa aqui é a escovinha, que é o dinossauro, vamos escovar no dino. Pega a escovinha, vamos escovar no dino. Ele viu, falei, mostrei, agora vamos fazer em você. Que é o ABA. Muito importante isso. E aí, quem não tem esse preparo... Ou que precisa, numa clínica que precisa atender 30 crianças por dia, 20, que a gente tem clínicas aqui em Boa Vista que atendem 20, 30 crianças por dia. Não sei como, mas atendem. Então, não tem esse tempo. Chegou, abriu, fez. Chegou, segurou, fez, entendeu? Então, é por isso que precisa do atendimento especializado.
Não tem como tratar uma criança dessa em 15 minutos, 20 Aquela minutos. criança que não tem medo, que vai de boas, tem pais que conversa legal. Ok, Mas para aquela criança sim. que tem medo, É totalmente ou já diferente. ouviu relatos, Sim. ou já ouviu alguém falando, ou já foi a experiência não foi boa, isso não é legal, Sim, né? sim. Tem que ter Tem. essa conquista, essa paciência, respeitar o tempo de cada um para que não traumatize, né? Hoje, adultos, né? Pessoas mais velhas têm pânico de dentista. E tem pais que relatam assim, Otávio, se existisse um profissional ou um consultório teu na minha época, eu não teria o medo que eu tenho hoje. Exatamente. Porque assim, eu trabalho muito com prevenção também. Então tem muitos pacientes que vão comigo, aí até me perguntam, Otávio, eu vejo paciente vindo contigo todo mês, ele tem cárie? Não, ele não tem cárie. Mas justamente ele vem comigo para não ter cárie. Pra prevenir. Porque é um paciente de alto risco e que se tiver cárie, às vezes tem seletividade alimentar, que consome muito açúcar, ou algo do tipo que a gente vê que tem um risco iminente, a gente traz para perto para justamente evitar. Então, a ida sempre ao dentista não é porque tem cárie, é a prevenção, porque a prevenção é sempre a melhor opção. Exatamente, com toda certeza. E quais são os maiores desafios, né, do dia a dia e do atendimento inclusivo? E como é que a equipe lida com eles de forma acolhedora? Eu acredito que o maior desafio hoje é os pais entenderem que há necessidade, porque assim, a gente tem dois tipos de pais. A gente tem os pais que realmente vão atrás, que buscam, que se esforçam e conseguem, como tem pais que acham que não é necessário. Então, acredito, é engraçado isso. São inúmeras opiniões diferentes. E né? às vezes vai pais comigo que eu explico a necessidade e que acha que não é necessário, não chega a falar dessa maneira pra mim, mas a gente percebe e que depois retorna comigo com 7, 8 meses de uma situação totalmente... Vendo que funcionou. Tá entendendo? É a questão da paciência, né? Porque tem muitos pais que não têm muita paciência e acham que não vai funcionar. Pois é. E sabe o que eu sempre falo no consultório? Que quando eu vou fazer um tratamento, eu falo, olha, isso não é veneno. Que a única coisa que faz efeito na hora é veneno. Tomou, morreu. Então não é veneno, a gente vai com calma, a gente vai aos pouquinhos. E aí a gente... Mas eu entendo que são pais que eles já vêm de uma luta, que eles já vêm de profissionais péssimos, de tratamentos que não deram certo. E que a gente também tem que ter essa empatia. Então eu tento ser o mais compreensível possível e pedir esse voto de confiança. E muitas das vezes tá certo, na grande maioria. Graças a Deus a gente tem um resultado muito incrível. Isso é muito importante. É por isso que você vem a cada dia aumentando aí o número de crianças. Sim. É por isso que você vem virando referência dentro de Boa Vista, do nosso estado. E isso é maravilhoso. Parabéns por isso. Continue sempre. Obrigado. E que venham mais profissionais como você. Doutor Otávio, você acredita aí que os cursos de odontologia preparam suficientemente os profissionais para atender crianças com deficiência? Não preparam. Inclusive, na minha época de graduação, a gente não se falou de autismo. A gente veio agora na minha pós-graduação, a gente já abordou o tema. Já vem falando, isso. Né? Agora eu não tenho conhecimento como tá a faculdade, os cursos aqui. A gente tem 3 cursos de odontologia, 3 faculdades aqui no estado. Eu não sei como é que tá essa questão da abordagem do autismo na odontologia. Não tenho conhecimento, mas até onde eu soube, não se fala. E é importante... Tem que levar isso. Mas eu acredito que eles estão começando. Recentemente eu já fui convidado a algumas faculdades a falar sobre o tema e eles já viram a importância. Então é legal. A gente tem que fazer barulho. Como a gente faz barulho? Levando formação, palestra, conhecimento, e eles vão vendo e vão... Mas eu acredito que no futuro, se Deus quiser, vai ser algo... E assim, qualquer curso, qualquer tema a necessidade ela vem aumentando a cada dia, né? Isso. Então as pessoas têm que parar e olhar, ver essa necessidade. Sim. Isso já vem mudando a passos lentos, mas a gente precisa de mais mudanças, né? Que capacitem mais profissionais voltados aí para essa área. Com crianças atípicas, isso é muito necessário. A necessidade é tão grande. Quantas crianças desassistidas tem? Muitas. Né? Sem receber um atendimento digno, sem receber muitas delas traumatizando os pais, perdendo a fé. E se começar ali no início, a chance de sucesso é máxima. Tudo que for intervenção precoce é a melhor solução. Então, não esperar acontecer, o problema acontecer para tratar. Por isso que é importante essas campanhas de prevenção, essas consultas de prevenção. Exato. Porque antes de acontecer, a gente já vai prevenindo. Aí a gente evita esse desgaste na criança, dor, esse desespero nos pais. Então, assim...
tudo isso é evitável. Eu falo, um dia desse eu postei que a cárie, ela é inevitável. É inevitável. Se a gente quiser, se os pais quiserem, a gente consegue, mas não são todos. Nossa, eu como mãe, eu sempre, assim, ensinei meu filho a escovar desde pequenininho, e aí ele criou o hábito de pelo menos me permitir, porque se eu deixo ele escovar sozinho, ele só escova os da frente. Eu vou lá, escovo os de trás, tudo direitinho, mesmo assim ainda carioso lá atrás. Com todo o cuidado que eu tenho, e é isso que eu falo pros pais. Às vezes, mesmo a gente cuidando, que a gente sabe que a cárie é multifatorial também, e aí vem a questão também dos medicamentos, que pacientes autistas que tomam medicamento tem corante, tem açúcar. Então tudo isso a gente sabe que tem uma carga de fator que por mais que cuida, tem uma probabilidade alta de acontecer. Então, mesmo cuidando, tendo esse cuidado, já aconteceu, imagina pais que não cuidam. É quase que inevitável, né? E como é que as famílias elas podem ajudar a tornar o momento da consulta mais tranquilo e acolhedor para a criança? De que forma essa família pode tá passando tranquilidade, né? Muitas famílias perdem a fé. Sim. E também, é o que eu sempre falo pros pais, não ameaçar, não ver dentista como ameaça, porque até um tempo atrás, até hoje na verdade, Exato. O dentista ele é como uma forma de, vou te levar no dentista, ele vai usar uma agulha, vai arrancar teu dente, olha a agulha, olha a injeção. Já tá plantando medo na cabeça entendendo? da criança, né? Mas até hoje eu vejo alguns relatos assim, então o que eu falo pros pais, não falem esse tipo de coisa. E às vezes tem pais que vai comigo na primeira consulta, que às vezes a criança não permite abrir a boca, eu falo, saiu daqui só palavras positivas e de elogio. Você jamais vai dizer, por que tu não deixou abrir? Por que tu não sentou lá? Por que tu não deixou fazer? Eu vou te deixar de castigo. Não ameaça. Parabéns, meu filho, foi corajoso, foi legal, a gente vai voltar lá, foi um sucesso, você é guerreiro. Só palavras positivas. Então os pais contribuem muito fazendo essa parte. E ajuda muito, né? Ajuda, a gente tem que encorajar a criança. Porque assim, a ajuda não tem só que partir do profissional. Lógico, tem que começar de casa. Os pais já têm que ir começando a trabalhar. Essa previsibilidade. E eu sempre falo pros pais, antes de chegar no consultório, mostra meu Instagram, tem vídeo do consultório, tem vídeo do meu jaleco. Sim, muito legal mostrar, deixar eles a par de onde vai. Então assim, claro, quando chega no consultório, aquilo já encanta muito a questão lúdica. Mas eles tendo essa previsibilidade, esse visual antes é muito importante. Então assim, os pais eles têm que ajudar nessa parte do visual, de mostrar o consultório e também de palavras positivas e não ameaças. E o restante a gente vai desenvolvendo. Maravilha. Isso é muito importante, ganhar essa confiança, ir conquistando, tendo essa paciência, isso é tudo, isso é maravilhoso. E eu conto para vocês como foi que eu conheci o Dr. Otávio. Foi da seguinte forma, eu estava fazendo um tratamento em mim, lá funciona várias clínicas com dentistas assim excepcionais, maravilhosos. Beijo, Dr. Felipe, maravilhoso. Então eu conheci o trabalho do Dr. Otávio através da atendente lá da frente. Ela falou, olha, é incrível o trabalho que ele faz, ele conquista as crianças. Eu disse, não, mas o meu não vai deixar. Até então nunca tinha levado. Sim. O meu não vai deixar. Eu fui com uma outra profissional da área também, e a gente vai continuar com você. E aí que a gente não terminou o tratamento. Sim, vai ser um prazer. Aí ela disse, olha, ele faz um trabalho incrível e não precisa sedação, ele faz de tudo para conquistar só no último do último caso. Eu disse, não, se ele tem essa paciência e se ele tem toda essa empatia, esse preparo, então vai dar tudo certo. E é isso, maravilhoso mesmo. Legal. Não, a gente, é possível. Como eu falei, a gente tem que ter paciência, é um trabalho de formiguinha. A gente não pode querer resolver da noite pro dia, que eu falo pros pais. Não são anos de terapia, então vamos. A gente tem casos que a gente tem sucesso em 2 semanas, tem casos que a gente tem sucesso em 1 mês, tem caso que eu já levei 8 meses, olha só, metade do ano pra gente conseguir. Relata um caso, doutor, de uma família que realmente, tanto o pai quanto a mãe, eles não tinham esperança nenhuma do filho deixar, mas que você conquistou e eles saíram lá com a opinião totalmente transformada. Vários casos. Só esse ano, trazendo esse ano, eu tive muito caso de pais assim que chegaram e falaram assim, olha, eu trouxe porque tem que trazer, mas eu sei que não vai deixar. E quando eu comecei e assim, foi na primeira consulta que sentou e fui fazendo a escovinha, ele não vai deixar tocar e tal. A mãe chorando. Ou então ela filmava pra mandar pro pai. Então assim, era algo... Aquele desespero. E chorando. E eu sem entender, ele falou, porque eu já levei em 4 dentistas e não deixou abrir a boca.
e para você abriu e não sei o quê. Nossa. E foi algo, na primeira consulta, algo tão... É isso que eu falo pros pais, a gente pode surpreender. Tem pais que eu falo, olha, aqui a gente vai levar um tempinho. No segundo retorno a gente tem um sucesso Gente, que total. maravilha. Então vai muito dessa troca. Esse é o diferencial, né? É o diferencial. Esse é o grande diferencial de ir conquistando essas crianças que a gente sabe que não é fácil. Nem a gente como pai e mãe que está ali convivendo todo dia. Muitas vezes, coisas básicas do dia a dia a gente não consegue. Tinha coisas que eu tive que levar meu filho na terapia para ele poder permitir, para poder eu ali fazer em casa. A questão do cortar unha, a higiene pessoal, cortar o cabelo era muito difícil, não deixava. Aí eu encontrei um terapeuta ocupacional maravilhoso que assim ensinou para a vida, e também um psicólogo também, que ele estava passando pela a fase da adolescência, né, da puberdade. Então me orientou, conversava com ele, me preparou como mãe também para lidar com essa situação. Então é aquela questão, a gente se preocupa muito quanto pequeno, como você fala até em questão do dentista também, quando chega na fase da adolescência, na fase adulta, né? Vão crescer e a gente tem que pensar em tudo isso, né? E eu não sei se tu tem essa percepção, mas eu tenho uma percepção que aqui, eu posso falar nível Brasil, mas aqui em Roraima ainda mais, que a gente não tem muitos profissionais preparados para esse autista adulto. Isso eu falo no geral. É muito falta mesmo, faz muita falta. Tá muito focado no infantil, e o que ainda somos poucos, mas o adulto a gente não tem. Assim, eu tento ver aqui uma barbearia, algo do tipo para preparar para um autista adulto. Não tem. Eu corto o cabelo do meu filho. Eu tive que aprender a cortar cabelo. Porque um paciente autista já de 16, 17 anos, 18, 20, ele não vai querer o lúdico. Ele já quer algo mais adulto, óbvio, respeitando a limitação dele. Então, é isso, eu imagino assim, e dói meu coração. Eu ainda não me abandonei meus pacientes, eles estão comigo aí tem 4 anos, o mais antigo acho que tá em 5 anos que tá eu fazendo acompanhamento. Só que eu sei que vai chegar um momento que eu não vou mais atender no consultório. Ou eu posso começar a atender eles, mas aí eu fico imaginando, aí se eu começar a atender eles adulto, adolescente, as novas crianças eu já não vou conseguir pegar, os novos que estão vindo. Então eu imagino com 15, 16, 17, onde eles vão ser atendidos? E se Deus quiser, venham mais profissionais que se preocupem também com essa demanda que está cada vez maior. Porque às vezes quando a gente fala em autismo, as pessoas já querem associar tudo colorido e tal. Não é, a gente pode ter um ambiente clean, um consultório adulto clean, que é específico para paciente autista, sem ter tudo colorido. Então por isso que eu falo do conhecimento. As pessoas precisam entender a causa. Óbvio, o meu é colorido. Fase, meu é colorido e temático porque é a fase que eles estão ali infantil. Mas quando eles crescerem, chama a atenção de criança, né? Já é outra fase. Então eles podem sim trabalhar com lúdico sem precisar ser infantilizar o ambiente. O importante dessa questão de fase, doutor Otávio, é o seguinte. Uma vez veio uma estudante e ela disse, você é mãe de autista? Eu disse sim. Aí ela me fez uma pergunta que eu achei interessante e me fez pensar essa questão. Sim. O meu já está no 2º ano do 2º grau, não lê, não escreve, simplesmente acompanha a turma. Aí ela me fez a pergunta assim, não vai ficar chateada, mas é uma pergunta que eu tenho que te fazer. Como mãe, eu digo, tá tudo bem, tranquila, eu sou super aberta, eu adoro trocar experiência. Aí ela falou, se ele não consegue acompanhar a turma, né, por que você ainda leva na escola? Era um questionamento dela, uma curiosidade para ver minha resposta. Eu disse, tá aí. Realmente, ele não acompanha, mas ele está acompanhando a faixa etária dele. Porque se ele ficasse só ali com criança, só ali naqueles atendimentozinhos e não acompanhasse a turma dele, né, na faixa etária que ele está, ele não vai amadurecendo no comportamento, na forma de se portar. E isso ajuda. Porque nós somos fruto do meio. Exato. Esse convívio social. E isso é muito importante, essas questões. E o ser humano nasceu para... Nós não nascemos para andar só. Então, essas idas dele na escola pode ajudar ele, ajuda, na verdade não pode, claro, ajuda muito ele a socializar, tudo, a ver, a observar, bem melhor do que ele ficar em casa, imagina, passar essa vida toda ele dele. Evolui na questão de maturidade dele. Sim. Ele não vai agir como uma criança, porque às vezes a gente pensa, a gente como pais mesmo, eu falo na maioria, trata como se fosse um bebezinho, por ele ter as necessidades ali, por ele ter as suas dificuldades, trata como, a gente dá muito carinho em dobro, tem pais sim que dá carinho, eu sou uma, mas você tem que respeitar
aquela Sim. idade dele, tratar como um adolescente, não é mais uma criancinha, já é um adolescente, já é um rapazinho que está passando para a fase adulta. Então a gente tem que tratar como tal, dar carinho, dar respeito, tem que ter paciência demais. E vai ali, né? Acompanhando cada fase da vida dele, Sim. respeitando aquela faixa etária. mesmo. E é isso que eu observei, né, na caminhada com meu filho. E isso é muito importante. E eu também, lá na minha casa, é dividido. Eu já acredito nessa forma de conquista, eu acredito muito. Já o pai das crianças não acredita muito, acha que tem que ceder, que tem que fazer tudo de uma vez, porque ele não vai permitir. Eu disse, olha aí você está mostrando a sua falta de paciência, né? Então você tem que ir conquistando a criança, que funciona assim, tem que ter paciência. Às vezes pode segurar um pouquinho por conta do medo, segurou um pouquinho, tudo dentro do limite. Claro. Ok, mas é possível. Claro, é possível, sim. E eu quero agradecer algo mais, a nos esclarecer algum recado que você gostaria de deixar para os pais, antes da gente finalizar aqui o nosso bate-papo. Olha, eu queria deixar para os pais que acreditem que é possível, sim, levar o filho de vocês ao dentista, ter uma escovação saudável em casa. Claro, tudo adaptado e dentro do limite deles. E assim, a saúde começa pela boca, tá? Então a gente deve se preocupar com a saúde bucal na primeira infância. É essencial. Dente de leite, eles caem, vai vir os permanentes, mas não é porque é dente de leite que eles não devem ser cuidados. Um dente de leite não saudável, ou cariado, ou uma extração precoce, ela pode causar uma série de fatores ali maléfica para a criança no futuro. Então, pais, levem o filho ao dentista, pais atípicos, levem em profissionais especializados. Tenho certeza que vai dar certo. Dependendo da situação, se não conseguir, ele vai direcionar para o melhor caminho a ser feito, para o melhor tratamento a ser feito. Então, confie no profissional e que dá certo. A gente sabe também que tem determinadas cáries, quando elas estão muito profundas, elas Sim. causam infecção, Sim. né? E elas entram na corrente sanguínea e é um perigo, e aí, né? O que acontece? Quando ocorre isso, canal. Aí ou faz o canal ou a extração. E aí, dependendo do nível que atingir, pode sim cair na corrente sanguínea, afetar o coração, a questão do cérebro. Então, é muito sério. A cárie, ela é a segunda maior doença do mundo, ela só perde para gripe. Então, a cárie precoce, a cárie infantil, ela é uma cárie que acontece muito. Eu pego bebês de 9 meses, 10 meses com cárie. Doutor, me diz uma coisa, antes da gente finalizar. Você já fez canal numa criança atípica? Já conseguiu conquistar? Já. Nossa! Sim. Porque o canal ele é muito complexo, sim, muito né? invasivo. Sim, conseguimos. Sem sedação. Nossa, já consegui. Que maravilha. Assim como também teve pacientes que a gente viu que precisava sedar, a gente sedou. Claro, tanto fizemos no centro cirúrgico, ou a gente indica a dentista que faz sedação e a gente consegue realizar. Também. Mas a gente já conseguiu, eu tenho muito sucesso, já tive vários casos de sucesso, até recente em pacientes que foi necessário fazer canal e paciente atípico, a gente conseguiu, não sentiu dor, a gente conseguiu fazer algo bem legal. Então, assim, é muito individual, vai muito do paciente, a gente vai sentindo e vai propondo o melhor plano de tratamento. Nossa, que maravilha, só em a gente como mãe atípica, em ouvir um profissional desse falar com tanto amor, com tanta empatia sobre a profissão dele e ele ter esse olhar diferenciado aí em cima das crianças de modo geral, sendo elas típicas ou atípicas, isso é muito gratificante, que venham mais como você, doutor Otávio. Parabéns pela profissão, Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso sempre. Amém. Obrigado, contem comigo sempre. É um assunto que eu levo pra vida, assim. O autismo chegou na minha vida, na minha profissão, e eu não quero ser só mais um profissional, eu quero fazer a diferença. E se eu fizer a diferença numa criança, eu sei que a minha missão já foi cumprida. E eu fico muito feliz em levar a informação e tirar esse tabu dos pais de que não pode, é impossível, ou ficam adiando. Não, vai dar certo. Maravilha, doutor Otávio, muito obrigada, gratidão sempre. Esteja sempre convidado aqui, sinta-se convidado ao Conversas Inclusivas, ao Entrevistas DPE, que nós temos também vários podcasts aqui na nossa Rádio Web da Defensoria. E muito obrigada você ter disponibilizado seu tempo de vir aqui trocar essa informação valiosíssima para a vida das nossas crianças atípicas, também para as típicas. Obrigado, contem sempre comigo, estou à disposição. Obrigada. Nós conversamos com o Dr. Otávio Nascimento, odontopediatra, que trata de crianças típicas
e atípicas, e vem fazendo aí um trabalho maravilhoso, uma grande referência aqui na nossa cidade. Doutor, muito obrigada. E nós vamos ficando por aqui com mais um Conversas Inclusivas. Eu sou a Adriana Carla. Até a próxima. Tchau, tchau.